Obrigado, Jesus, por essa palavra. Nós louvamos e honramos o Teu nome acima de tudo e acima de todos. Ninguém é maior do que o Senhor. Ninguém é maior do que o Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pela Tua santidade, pelo Teu favor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra reine sobre esse lugar aqui, Senhor, agora. Que a Tua palavra nos tire de lugares de dores, de sofrimentos, de dúvidas, de culpas, e nos leve para um lugar em Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, muitas pessoas têm nos chamado, nos perguntado: Pastor Luiz, por que o senhor está com o olho inchado? Eu tive que fazer uma cirurgia nos meus olhos. Não foi para estética não, até porque nem precisava, né? Glória a Deus. Foi por necessidade mesmo. Chegava assim umas 6 horas da tarde, me dava uma dor de cabeça, porque o meu olho era muito fechado. Então, de tanto forçar a testa para abrir o olho, começava a dar uma dor de cabeça assim umas 4, 5, 6 horas da tarde, uma canseira no olho, um peso na cabeça, que eu tinha que deitar, fechar o olho, pelo menos assim por uma meia hora. E eu fui procurar um oftalmo, porque que eu estava com isso. Eu fui procurar um oftalmo para fazer um óculos, para ver o meu problema de visão. Ele disse: não, seu problema não é de visão, é que você tem a sua carne dos seus olhos é muito gordurosa, tem muito óleo. Ele falou assim, tem muito azeite. Eu digo: nos olhos também? Tem azeite nos olhos, meu filho, olha. E é um problema familiar, porque o meu avô morreu com 87 anos em 2004, e o olho dele você quase nem via, e ele nunca usou óculos. Meu pai vai fazer 79 anos agora em abril, e ele também fez uma cirurgia no olho, já levantou um, só falta levantar o outro. Um está assim, o outro está lá embaixo. Parece um fenemê batido assim, sabe? Um farol baixo e um alto assim. E aí eu fui ver que eu também eu precisava fazer isso no meu olho. Então eu estou com o olho inchado ainda, tá? Tem pontos aqui embaixo, aqui por dentro ainda, para abrir o olho, irmão. Então Deus está abrindo meu olho desse ano. Tem muito a ver com o que eu estou vivendo nesse ano. Eu acredito que Deus, Ele dá sinais materiais de coisas espirituais que estão acontecendo. Amém? Muito significativo, porque eu estou vendo, assim, pelos sinais do dia a dia, eu estou vendo que Deus está fazendo algumas coisas na nossa vida. Agora a gente teve a primícia lá em Itajaí, e foi tão maravilhoso que Deus... eu tenho um homem que me ganhou para Jesus, pastor João. O pastor João ia me buscar na boca de droga. Ficava lá e dizia assim: o Luiz está aí? Aí o pessoal dizia: o Mino? Tá drogado lá atrás. Manda ele para cá. Ele vinha: ô Luiz, vamos lá para casa, meu filho. Deus tem uma obra na tua vida. Eu dizia: ô pastor, estou legal. Ele levava eu para a casa dele, deitava um colchão. Ele e a pastora deitavam um colchão na casa dele, lá na sala. Eu e Iraci ficávamos lá, nossos filhos. Às vezes ficava 15 dias lá com ele. E hoje eu que cuido dele. E na primícia agora Deus mandou eu dar minha caminhonete para ele. Um carro novo que eu tinha ganho parte dele e tinha completado para comprar. Zerinho, irmão, 2023. E eu pensei assim, eu falei comigo, fiz um voto. Digo: se o pastor João vier, nenhum dos cultos de primícia eu vou dar para ele. Estava lá, Temer. Não é que ele inventou de ir no culto, irmão? E aí o meu sobrinho chegou, meu assessor, disse assim: tio, sabe quem é que está aí? O pastor João. Eu disse: pronto, não sei, porque eu já tinha falado para Deus, né? E eu sou filho de rei, também não volto atrás não. E aí ele foi, eu dei minha caminhonete para ele. E foi tão maravilhoso, porque eu fiquei 3 dias sem carro. O pessoal me chamou e disse: pastor, nós queremos dar o nosso carro para o senhor. Me deram um carro maravilhoso, que nem Salomão em toda a sua glória. Salomão era um coitado, ele não andava com essas coisas boas não. E 2 dias depois eu ganhei outro carro da mesma marca, só que 2001, é uma relíquia, um carro antigo, uma Jaguar.
Ele disse: olha pastor, Deus mandou te dar essa Jaguar, eu sei que você já ganhou outra. Eu disse: ganhei um quase top, quase zero. Ele disse: pois é, mas Deus mandou te dar esse carro eu estava fazendo para mim. 2001 eu fui ver no documento, irmão, ele tem a idade de quando nasceu o Ministério Mevan. E semana passada eu voltei a fazer programa de rádio, na rádio que eu fazia quando eu comecei no Ministério Mevan. E agora Deus inventou de abrir meus olhos. Para você pode ser nada, mas para mim são sinais que pontuam um próximo tempo. É como se Deus estivesse dizendo: voltando às origens, para uma visão mais ampla, sem perder os fundamentos e a essência de como tudo começou, mas agora com uma visão mais ampla. Amém, irmãos? E eu não vou medir palavras aqui hoje não, eu vim falar para pastores e líderes. E quando eu falo para pastor, eu me sinto assim que nem um leão na cova dos Daniéis. Amém? Porque eu vou te falar, irmão, Deus quer fazer algo no Brasil, e eu gostaria muito que Ele começasse com a gente. Porque a solução de Deus para o mundo não são ideias, são pessoas. São pessoas. Então, eu tenho procurado buscar Deus de uma forma que quando eu vou orar, as pessoas querem saber: o que você fala quando vai orar? Não, irmão, é melhor você ter um coração na oração, sem palavras, do que um monte de palavras sem um coração. Eu estou vivendo um tempo que eu vou para a presença de Deus e eu não estou falando muito. Eu estou só ali. Eu estou só ali. Eu acho que Ele abriu meus olhos e fechou minha boca. Eu quero entender que o Senhor nesses dias tem me ensinado que é melhor ser contemplativo do que fazer votos de tolo, Léo. O Senhor está comissionando homens e mulheres que são contemplativos, que estão contemplando para poder começar a falar. Porque se você tiver um coração que fala, certamente o céu tem ouvidos que ouvem. E o céu vai despejar, irmãos. Eu estou nesse lugar, eu estou muito feliz, né? Eu tenho aprendido que só olhar para o alto não é suficiente, a gente precisa subir. Muitos de nós, pastores, estamos fazendo muita coisa, mas muitas vezes não estamos fazendo o que era para a gente fazer. Quando a primeira igreja no mundo cresceu, a igreja primitiva, os apóstolos também tiveram problemas. Quando a igreja começou a crescer, o que é que os apóstolos fizeram? Eles chamaram as pessoas e disseram: olha, vamos levantar homens para este importante negócio, porque nós vamos fazer o quê? Nos dedicar à oração e à palavra. Então, muitos de nós pastores vamos ter que deixar de ser o pedreiro da igreja, o encanador da igreja, né? O servente da igreja, o diácono da igreja. Eu vou pregar em igrejas que o pastor me chama: pastor, vem pregar aqui. Eu ia, né? Agora não vou mais. E ele não para ouvir, ele está resolvendo o BO da igreja. Se nem ele para ouvir, o que é que eu vou fazer lá, irmão? E se você é pastor de uma igreja que ouve e você não ouve, é bem provável que você vai perder esse povo. Então nós, pastores, vamos ter que parar de fazer muita coisa e fazer o que é importante, que é nos dedicar à oração e à palavra. Então a maneira mais sadia de se possuir a terra é primeiro possuir o céu, irmãos. Não é possuir a terra. Eu tenho visto homens cansados do ministério, cansados do casamento, cansados da família, cansados da igreja, e homens cansados negociam valores. Irmão, descanso é tão importante que Deus trata como mandamento. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura, porque estava cansado. Irmão, está cansado? Vai descansar. Vai descansar. Mas se eu parar, eu vou perder as pessoas. Às vezes a gente tem que perder as pessoas para Deus voltar.
Porque às vezes a gente está mais preocupado em manter as pessoas do que manter a presença de Deus. E uma igreja saudável é onde Deus reina, irmãos. Não importa se tem 20, 30 pessoas, se tem 20 mil. Se Deus reina ali, a presença de Deus reina. Nem todo mundo que eu ganho para Jesus vai ficar comigo. Nem todo mundo que eu treinei para o ministério vai ficar na minha casa, no meu ministério. Eu preciso ter essa consciência, amém, irmãos? Então Deus tem um plano. E Deus tem uma agenda para cumprir este plano. E o pior do que não entender a realidade presente, é não entender Deus presente na realidade. Deus está presente. Então eu preciso parar algumas coisas, esse ciclo vicioso de entretenimento. Eu preciso parar algumas movimentações. Esse ano 2025 a gente está vivendo um tempo maravilhoso lá em Itajaí, porque a gente parou muitas reuniões que não influi, não contribui, nem auxilia, que não dá nem para conjugar, porque não valia a pena. Quando Paulo vai ensinar sobre ceia, Paulo diz o quê? Vocês se reúnem para pior e não para melhor, porque vocês não discernem o corpo. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês não discernem o corpo quando estão ceando, é melhor vocês não ter ceia. É isso que ele está falando. Então tem muitas coisas que nós fazíamos lá em Itajaí que eles já se tornaram inútil, obsoleto, não faz mais sentido para nós. E tem muita coisa que às vezes é melhor você sentar com alguém numa mesa de café para conversar, do que você fazer o culto para trazer as pessoas que querem só uma profecia, que só querem um movimento, um impulsionamento. Não, irmãos, nós precisamos entender isso. Eu quero a autonomia de Deus, mas eu não invisto na minha sintonia com Deus. Eu preciso estar ligado, plugado. Não é o que eu faço, irmãos, que vai me manter de pé. É o que eu estou me tornando por aquilo que eu faço. Quem eu estou me tornando, que homem, que mulher que eu estou me tornando fazendo o que eu estou fazendo. Ano passado eu fiz 153 voos. Você sabe o que é isso? Eu moro no sul, então para cada lugar que eu vou no Brasil, que não seja São Paulo e Rio, porque já tem voo direto para o Rio, voo direto para Brasília e voo direto para São Paulo. Mas qualquer lugar do Brasil que eu vou, se não for São Paulo, Rio ou Brasília, eu preciso pegar 2 aviões para ir, 2 para voltar. Então cada administração já é 4 voos. Cada lugar que eu vou nos Estados Unidos, que do sul para o norte, do norte para o sul, para a Europa, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 8 dias e fiz 10 voos. Eu fiz uma conta, peguei minha agenda, fui fazer conta, 153 voos. Não estou dizendo que não valeu a pena, eu estou dizendo que eu fui para casa e disse: Deus, isso está valendo a pena. E meus filhos estão crescendo, meus netos estão crescendo, minha casa está crescendo. Não, mas a Bíblia diz que aquele que não deixar pai e mãe, irmão, esse deixar você tem que entender como que é deixar. É a minha escala de prioridades. Deus não quer ser reconhecido na sua divindade. Deus quer ser reconhecido na sua paternidade. Foi isso que Jesus veio revelar, a paternidade. Eu queria falar sobre isso hoje. Paternidade não é paternalismo. Paternidade, e eu não acredito que a paternidade é espiritual. A paternidade é ministerial. Porque se é o pai, é Deus. O pai do Espírito é Deus. A ninguém chameis de pai, porque só um é vosso pai. Essa palavra pai ali em Mateus capítulo 23, versículo 9, está na Bíblia. A ninguém chameis de pai, a palavra vem de pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. Então o Senhor está dizendo: a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Eu não posso dizer, eu não estou dizendo assim. Às vezes os nossos pastores falam assim: ô pastorzão, como é que o senhor está? Tá bom, tá, beleza, paizão, fica com Deus. Pronto. Você entendeu? Uma paternidade ministerial, vocacional. O pai é aquele que impulsiona.
O pai não dá conselho, ele dá destino. Amém? E você sabe que encontrou alguém, e pai não tem a ver só com a figura do pai, do homem, ele tem a ver com a figura da mulher também. Porque você não pode limitar Deus na figura de um homem. Quando Deus fala de provisão, ele usa a figura do homem. Ele diz: pode um pai dar para o filho uma serpente quando este lhe pede um peixe? Pode o pai dar um escorpião? Pode o pai dar uma pedra quando o filho pede um pão? Vós que sois maus, sabei das boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso pai que está no céu. Então, quando Deus fala de provisão, ele usa a figura do homem. Mas quando ele fala de mimo, de afeto, de carinho, de atenção, ele usa a figura da mãe. Porque ele diz: pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, o Senhor, não te deixarei. Então você não pode limitar Deus à figura só de um homem. Deus não se limita somente à figura masculina. Então tem características em Deus que tem a ver com a mulher, tem características em Deus que tem a ver com o homem. Por isso que o pai e a mãe são importantes na vida de um filho. A mãe, ela estabelece a fibra emocional do filho, e o pai estabelece a fibra moral do filho. Já viu? Está o pai e a mãe andando, aí a criança tropeça e cai, ela corre para quem? Ela corre para a mãe, porque a mãe beija a feridinha, a mãe diz: oh, bebê da mãe. E o pai diz: oh, guri, tu não viu aquela pedra ali? Porque o pai está desenvolvendo o homem que existe ali, a mãe está desenvolvendo a emoção que existe ali. Você está entendendo? Então vamos lá. Nesse ambiente espiritual de família, da paternidade, nós não podemos cantar e liberar qualquer palavra, porque as palavras são sentenças, irmãos. E eu digo que muitos homens têm palavras para esses dias, têm canções para esses dias, mas não têm um coração adequado para esses dias. Presta atenção no culto que você está hoje. Desde o começo, essa irmã está cantando, esse grupo estava cantando só sobre coração. Falando de coração, porque não é mais o que falamos, não é mais o que fazemos, é quem estamos nos tornando por aquilo que falamos ou por aquilo que fazemos. Mas em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu revelei. Ele diz: mas eu não te conheço, porque você fez, não foi para mim, foi para você. Você me usou. Só existe uma maneira de Deus te usar, é quando você não usa Ele, irmãos. Nós precisamos ter um coração para esse tempo. E eu nunca me senti tão tratado por Deus como eu estou sendo nos últimos 3 anos. Nós fomos até fazer um podcast, aí o pastor Rodrigo, e eu estava falando sobre isso lá. Irmãos, Elias foi um cara que subiu o Carmelo, orou, veio fogo, trovão, o monte fumegou, tremeu, foi sobrenatural, um show pirotécnico da glória de Deus. Mas quando Deus vai tratar de Elias, Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão, Deus não estava no relâmpago. Por quê? Porque Deus não te trata da mesma forma que te usa. Você quer que Deus venha com fogo, com trovão, e Deus diz: senta aí e cala a boca. Não, mas eu sou pastor presidente, então fica mesmo quieto. Porque aquele que é muito dado, muito é exigido. Mas a gente é usado por Deus, a gente vem aqui e diz: receba, com eco, receba. E aí quando a gente está na oração, a gente quer que Deus trate a gente da mesma forma que usa a gente. E Deus diz: eu não trato você assim. Deus não estava no fogo, não estava no trovão, não estava no relâmpago. Quando Deus trata dos seus filhos, dos seus íntimos, e eu vou te falar uma coisa: as exigências de Deus não são para qualquer um, são para os íntimos. Então quanto mais íntimo você for de Deus, mais exigências de Deus virá sobre você. E Deus vai te exigir coisas que não vai exigir do seu povo. Mas todo mundo faz. Mas você, segundo a profecia da minha mãe, Dona Roseli, quando a gente dizia: mãe, mas todo mundo, ela dizia: você não é todo mundo, mas aquela igreja está fazendo e está dando certo, mas você não é aquela igreja. Você tem um mapa, você tem um layout de Deus, uma direção de Deus, e você
tem dificuldade de acreditar que Deus chamou você para algo genuíno e exclusivo. Você é um pastor, uma pastora. Tem coisas que eu não faço, não é porque é pecado, é porque vai ofender meus irmãos. Não faz, não, mas não é pecado, eu sei. Isso não é religião, não, é zelo. Por quê? Porque se eu ofender um desses pequeninos, você está me entendendo? Tem a ver com cuidado, irmãos. Com zelo, é você que está puxando a fila. Nós somos homens de coração, não homens de decoração. Não adianta decorar e não ter um coração adequado. Não adianta, irmãos, homens que querem mostrar, mas eles não querem mostrar para decorar, eles querem deixar um modelo, um sentimento correto, uma atitude correta. Nós temos que aprender com Jesus a ver o bom no meio do ruim. Porque ver o ruim no meio do bom, todo mundo já vê. A gente fala assim, cara, aquele cara é uma bênção, é assim, assim, mas a gente consegue ver o ruim no meio do bom. E Deus está nos chamando para ver o bom no meio do ruim. Deus está nos chamando, dizendo, cara, o cara terrível, rapaz, mentiroso, enganador, prostituto. Cara, mas ele é um bom homem, ele precisa ser curado. Quando você consegue enxergar nas pessoas o que Jesus vê nelas, irmão, você vai trabalhar para curar tudo que você ama. O que você não ama, você não vai trabalhar para curar. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. Deus não tem problema de te dar, Ele tem problema que as pessoas seguram o que Ele deu. Você é um rio, você não é uma represa, você tem que deixar passar por você e... Rapaz, tem gente, dá uma raiva, Vavá. Tem gente que eu oro, Lu. Pastor, você ora por mim para esse projeto? Eu oro, o cara fica milionário. Eu disse, Deus, por que você não dá esse dinheiro para mim? Porque não é para mim. É para Ele. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro, eu fui chamado para ganhar vidas com o dinheiro dele. Se você entender, eu falo isso para os empresários nossos lá da igreja, eu digo, Deus não me chamou para fazer negócio, Deus chamou vocês. Tem pastores que conseguem fazer as duas coisas, tem o seu trabalho e tem o seu ministério, está lindo, e continue, por favor, ganhe bastante dinheiro e invista aqui, ó. Dinheiro não é problema, você tem que ficar naquilo que Deus te chamou para viver. Amém? Amém? Eu oro pelos caras e eles prosperam. E às vezes eu estou juntando oferta para pagar um terreno que a gente comprou não sei onde. Por quê? Porque eu preciso entender o que Deus me chamou para fazer. Esse é o meu chamado. Eu posso fazer coisas ali que eu vou ficar milionário em 5 anos. E eu já fui convidado para algumas delas. E são todas coisas lícitas. Mas Deus não deixa. Por quê? Porque eu sou muito intenso, eu tenho medo de entrar e não voltar mais. E se eu gostar, eu não volto mais. Eu sou muito intenso. Então eu prefiro ficar sendo intenso no que eu estou fazendo. Mas você pensa que eu não tenho vontade de fazer? Eu tenho. Quem não quer ganhar um dinheirinho? Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Mas essa não é a palavra para a minha vida. Quem sabe é para a sua, mas para a minha não é. Então eu tenho que ficar na vocação. Paulo diz, fique na vocação em que foste chamado. A palavra vocação vem da palavra vocateo, no latim, que quer dizer o quê? Voca, palavra, tel, quem é tel? Deus, teologia, estudo de Deus. Então Paulo está dizendo, fique na palavra que Deus te deu. Ficar na vocação é ficar na palavra que você recebeu de Deus. Amém? Então a gente tem que começar a ver a coisa boa no meio da coisa ruim.
Mas esses olhos só nós conseguimos fazer debaixo da presença de Deus. Nós precisamos aprender a ter a mesma capacidade de ver o bom no meio do ruim, que temos de ver o ruim no meio do bom. E para isso nós precisamos ter olhos proféticos. Você precisa olhar para a pessoa e ver ela já dando fruto sem ela ter prosperado. Você precisa olhar para as pessoas, ver ela no ministério, assim como Deus olhou para você quando você estava indo nas drogas, na prostituição, quando você ainda era um Zé, Mané, Ruela. E Deus olhou e disse: eu vou te levantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você diz: é impossível isso acontecer. E Deus está dizendo: eu vou fazer. Deus te celebrou na semente. Cadê os pastores que vão celebrar as pessoas na semente, quando elas ainda não deram seus frutos? Celebrar depois que está dando fruto é fácil. Difícil é celebrar quando a pessoa não manifestou nada. Mas esses olhos são proféticos. E só quem tem olhos proféticos são os pais. Não são os chefes, os donos, são os pais. Viver pela fé é isso, irmão. Viver pela fé é ter a consciência de quem vai governar o futuro. Viver pela fé é ter a consciência de quem é digno de abrir os selos. Viver pela fé é saber quem é digno de abrir o livro. E se nós achamos que tudo de ruim que possa acontecer na nossa vida é ação do diabo, nós vamos achar que nós precisamos de libertação e não de arrependimento. Muitos de nós não precisam de libertação, precisam de arrependimento, irmãos. Porque nem tudo tem a ver com o diabo, tem a ver com a nossa natureza caída. Amém? Alguém já disse isso, quando as pessoas vêm: pastor, eu queria ser treinado por você, eu queria que você fosse o meu mentor. Eu digo: eu quero ser seu discipulador. Tudo bem? Tudo bem. A primeira lição: vai orar. Porque se você ensinar um homem a orar, você não precisa ensinar muita coisa mais para ele. Se ele busca a Deus, você não precisa ensinar muita coisa, porque muita coisa que você tinha que dizer para ele, Deus vai falar para ele na oração. Ensine um homem a orar, ensine uma mulher a orar, ensine seu filho a orar. O castigo dele: vai orar. Esse é o problema. Esse é o problema, Léo. Por isso que a gente trata a oração como penitência. Porque a gente ia, confessava, não confessava para o padre, e o padre dizia o quê? 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Aí a gente aprendeu o quê? Que oração é penitência. E aí hoje o véu foi rasgado. Você tem capacidade de entrar pelo novo e vivo caminho. E você não entra por quê? Porque eu não tenho vontade de orar. Por que você não tem vontade? Porque para você oração é uma penitência, não é um relacionamento. Não é uma coisa gostosa de relacionamento. Eu vou buscar Deus, eu vou falar com Jesus, Jesus vai falar comigo. Porque homens que oram, eles não são manipulados. E se prepare, quando você se recusa a ser manipulado, você também é rejeitado. Homens que oram não são manipulados pela religião e por nada, por ninguém. Amém? Então, agora, quantas mensagens bonitas a gente tem na internet, irmãos? Olha a mensagem de Judas. Quem falou isso? Por que não se vendeu tudo e deu aos pobres? Quem falou isso? Quem falou isso, irmãos? Na Bíblia foi Judas. Por que não se vendeu e deu aos pobres? Ou seja, a mensagem dele era igual à mensagem de Jesus, mas o espírito dele não era igual de Jesus. Não adianta ter a mesma mensagem de Cristo, eu preciso ter o mesmo espírito de quebrantamento, de consolo, de vida. E isso é liderar, é a capacidade de ver as pessoas o mesmo potencial que Deus viu quando as criou. Eu estou preparando um pano de fundo aqui para falar um pouquinho de paternidade. Então, você não tem o direito de liderar quem você não ama. Pegou? Você não tem o direito de liderar quem você não ama. Porque liderar não é liderar sobre pessoas, é em favor de pessoas. Todo líder, ele não lidera sobre, ele lidera em favor. Dominar, você domina sobre coisas. Deus nunca entregou um homem para ser dominado por outro homem.
O primeiro homem a mercantilizar a vida de outro homem no mundo foi um homem chamado Nimrod. O primeiro homem que vendeu outro homem como escravo foi um homem chamado Nimrod. Foi o homem que fundou a Babilônia. Por isso que todo lugar que homens dominam os homens, os princípios são babilônicos. Pessoas você não domina, você conduz. Deus disse, domine sobre todas as coisas. Pessoas não são coisas. Você domina sobre a estrutura física, não sobre pessoas. Pessoas você conduz. Amém? E se elas não quiserem, você conduz os outros. Deixa elas. Porque nem Deus conduz quem não quer. Nem Deus conduz quem não quer. Então, liderar é ver a mesma coisa que Deus vê nas pessoas. E paternidade espiritual é isso. Não crie dependência ministerial. Paternidade espiritual é Deus. Ah, eu sou seu pai espiritual. Não, eu sou seu pai ministerial. Estou aqui para ajudar você a descobrir seu ministério, sua vocação, seu vocátel. Paternidade ministerial não cria nas pessoas dependência ministerial. Não cria. Paternidade espiritual, ela ensina a ouvir a Deus e formar Cristo em vós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, eu vou ler 2 textos rapidinho, 2 versículos, na realidade 3. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, 15. Diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de aios em Cristo, aios são mestres, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Eu fiz o que? Eu vos gerei. Agora Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Diz assim: ó meus filhos queridos, sinto como se tivesseis passado outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente formado ou desenvolvido em vós. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei o que mais posso fazer para ajudá-los. Paulo está falando aos Gálatas. Esses 2 textos eu quero que você guarde. Eu vos gerei pelo Evangelho. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós pelo Evangelho. Meus filhos, por quem? De novo. Por quem? De novo. Esse de novo, irmãos, Paulo está falando de dores de parto. Ele não está dizendo de ter um filho e depois a mãe tem o segundo filho, tem outra dor de parto. Não, é de novo pelo mesmo filho. Você sentir dores de parto pela mesma pessoa por muito tempo. É você gerando aquela pessoa. Não é transferindo serviço, irmão. Serviço qualquer um pode fazer. A ideia de um líder é transferir corações, transferir propósito. Amém. A gente ora na transferência, às vezes, irmão, ora por mim para transferir a unção. Não é a unção que precisa ser transferida simplesmente. É o propósito, irmãos, da unção. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Meus filhos, por quem de novo? Então, pais, quem são os pais? São aqueles que geram em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é a medida exata, irmãos. Jesus é a medida exata. Qual é o meu modelo? É Cristo. Eu tenho muitos homens da terra que eu admiro, que eu respeito, que eu amo ouvi-los, que eu amo estar junto com eles, mas o meu modelo é Cristo. Pegou isso? Porque homens de Deus, pais espirituais, eles não só informam, eles transmitem. Vim aqui informar a Bíblia para você é uma coisa, vim aqui transmitir vida é outra coisa. Agora eu só posso transmitir aquilo que eu já experimentei. Como que eu vou transmitir uma coisa que eu não experimentei? E a gente quer ensinar Deus se a gente não prova. Deus não se estuda, se experimenta.
Provai e vede que o Senhor é bom. Todo homem que experimenta Deus, ele quer estudar tudo sobre Deus. Com certeza, você quer estudar, você quer fazer mais, você quer buscar mais. Eu leio um livro, aquilo mexe comigo, eu quero ler o outro. Eu leio um texto, eu quero ler o outro. A gente quer mais, sempre mais. Por quê? Está errado? Não. Agora, a paternidade não tem a ver com a profundidade do poço, tem a ver com a pureza da água. Não adianta eu ser profundo, se não tem pureza, se não tem intenções corretas. Então, eu queria te dar algumas dicas aqui de como você reconhece paternidade. Porque às vezes aquele pregador é famoso, mas ele não é pai. Às vezes aquela igreja é grande, mas não tem paternidade. Reconhecendo os pais como uma medida exata nas suas gerações. Eu preciso reconhecer o espírito de um pai. Porque reconhecendo o espírito de um pai, de uma mãe ministerial, isso vai fazer o quê? Isso vai ajudar a remover as limitações da minha vida. Meu filho às vezes frustra, ele joga futebol, às vezes não dá certo, né? Ficou num clube, ficou 1 ano e tantos meses, jogou pouco, está num processo de crescimento, maturação tardia. Menino novo, criado na igreja, fala inglês, toca teclado, mas inventou que quer jogar futebol. Teve num time no Brasil, ficou time muito bom, recebeu ele, fez contrato, mas como ele ainda era fraquinho, estava jogando pouco, não conseguiu permanecer, foi embora, disse, pai, eu quero ir embora, foi embora. Aí foi jogar o Campeonato Catarinense, time da cidade, e parece que eles não dão oportunidade para o time da cidade, para os garotos da cidade, é bem difícil, e eu tentando convencer ele, filho, está na hora, acho que é melhor você deixar o futebol, e vamos viajar, eu, tu e o Charles, né? Você toca bateria também, vai viajar com o pai, você já formou, vamos embora. Não, eu vou jogar. Acorda 5h40 da manhã todo dia, vai para o treino, treina lá com o personal e futebol e tal, daí se olha no espelho e manda as fotos para mim, olha aí como cresceu o meu bíceps, olha aí a minha coxa, todo. Eu só digo, vigia, vaidade. Não, pai, é só para dizer que eu estou forte. Eu digo, tá bom. De vez em quando ele está frustrado, eu entro lá no quarto, ele está tocando teclado sozinho, chorando. O que foi, filho? Poxa, como é difícil, né, pai? Eu disse, é difícil, filho. A vida, como diz o profeta Rocky Balboa, a vida vai bater forte em você, meu filho. Mas o importante não é o quanto você bate, é o quanto você suporta apanhar. A gente brinca assim, né? O profeta Rocky Balboa, mas em todos os filmes do Rocky Balboa você vai ver que ele vencia porque ele suportava apanhar. E aí quando tocava a musiquinha, aí você já diz, agora vai. Eu digo, a hora que você ouvir a musiquinha, meu filho, a hora que você ouvir a musiquinha, que Deus bradar no teu ouvido, você pode entrar com tudo, porque agora vai. Mas Deus não chama a gente desocupada, meu filho, fica treinando. Vai para a academia, vai para o personal, vai bater falta, vai bater escanteio, vai correr na praia, na areia para criar músculos. Vai lá, meu filho. E ele está lá todo dia, resiliência. Vai todo dia, tira foto, me manda. Ei, meu Deus, é uma luta, é uma benção. Mas eu sou o cara que estou ali, incentivando. Ele já ouviu muitos nãos na vida, já ouviu muito, né? Você é bom, você é craque, mas você ainda precisa pegar mais força, você precisa pegar mais velocidade e tal. Amém. Vamos. E eu estou ali incentivando, todo dia entro no quarto, beijo aí, campeão, como é que tá? Campeão do quê? Não ganhei nada. Eu digo, Deus vai te fazer, fica tranquilo, rapaz. Então paternidade é aquele cara que, sabe, ele não está na igreja, não quer matar ninguém, ele não quer destruir o ministério de ninguém, ele não quer acabar com a vocação de ninguém. Irmão, todo assassino de vocação pagará caro na sua descendência. Não seja um assassino de vocação, deixa os meninos, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Quando eu chamei o Reuel, eu disse, Reuel, eu acho que está na hora de você começar a voar sozinho, ser um
ser sua esposa, vai cantar, vai viajar. O Reuel está viajando o mundo pregando o evangelho, ele e a sua esposa. Aí chamei meu genro, Charles, você vai viajar comigo? Não, mas eu não toco teclado, só violão. Vai aprender. Uma semana, foi alguém lá na casa dele, tom. A primeira viagem que nós fizemos, meu Deus do céu. E eu fui dando as dicas, eu digo, se não der certo, chora que dá certo. E quando as pessoas veem a gente chorando, eles pensam que a gente está cheio do Espírito. Não, a gente está chorando porque não deu certo, irmão. Não foi assim, Charles? E está dando certo, tá? Não chora hoje, porque eu vou pensar que tu tá... Pronto, dá, desafiei. Vamos lá, vai dar. Vamos para cima. Ô irmão, coisa boa quando você tem alguém ativando você. Coisa boa quando você tem um pai com o microfone na mão dizendo, vai dar, você vai conseguir. Ah, mas aí isso é mensagem motivacional. Não, irmãos, não é mensagem motivacional. São palavras proféticas sendo liberadas. Aleluia, eu acredito em você, Deus acreditou em você. Não deixa ninguém parar em você. Você não é uma represa, você é um rio. Você é uma... Não deixa. Pega alguém e diz, vai cara, vai que vai dar certo. Eu incentivo todo mundo ao meu redor a escrever livro, a cantar, a compor. Vai cara, vai que vai dar certo, vai cantar. Aleluia, tem uns que tem que dar certo, irmão, porque nem eu aguento mais ouvir. Mas vai dar certo, aleluia. Não é o que eu estou vendo, é o que Deus mandou eu fazer. A igreja é profética, e se ela não for profética, ela vai se tornar patética, porque ela não vê o futuro de ninguém. Não, irmãos, vai dar sim, Deus vai pôr a mão. Agora, nenhum pai pode fazer você completo, porque pais dão medidas, mas as medidas são do Senhor, não são nossas. Primeiro, como é que você discerne um pai ministerial, o espírito de um pai? Primeiro, a voz de um pai é convidativa, ela nunca é intimidadora. Ah, cara, quando você ouve um pai, você tem vontade de crescer, você tem vontade de ir. Por isso que quando uma criança é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Então ela vê Deus como Deus, ela serve Deus com oração, com adoração, com sacrifício, mas não com honras. E Deus quer ser visto como pai. Então não tente comprar o amor de Deus pelo serviço. Nunca tente fazer nada para se sentir alguém. O pai, ele traz 3 coisas para um filho: proteção, direção e limites. Principalmente essas 3, tem mais. E uma criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Ela adora Deus, serve a Deus, mas ela não chama nem de pai. Mas quando você descobre a paternidade de Deus, cara, você nunca mais vai mendigar amor de ninguém. Nunca mais você vai mendigar amor de ninguém. Eu fui um cara criado sem pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos, o Ulisses tinha 10 e o Júnior tinha 4. Hoje nós somos 3 pastores. E nós amamos o nosso velho. Porque se o pai não converte o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Meu pai vai lá na igreja, chora, se joga no chão, e chora, e pede perdão 1000 vezes. Perdão pelo que eu fiz. Ah, pai, está tudo certo, Deus vai dar graça. A gente encontrou paternidade. Sabe o que você dá uma coisa que você não recebeu? Só Deus pode fazer isso com alguém. Você tem que dar para meninos de casa de recuperação, meninos que estão nas ruas, meninos que chamam você de pai. Hoje eu tenho pastores que me chamam de pai. Eu nunca falei isso para eles, paizão, tal. Meninos viciados em drogas, que saíram das drogas e me têm como um pai. E nem vou falar dos amigos dos meus filhos. Porque pai é aquele que paga a faculdade. A expressão de um pai sempre ela inclui você, ela nunca exclui você. Pais são fortes no falar, mas eles não são intimidadores. A voz deles
elas são convidativas. E você não tem que ter medo de entrar na presença de seu Pai. Porque se você tem capacidade de entrar na presença de Jesus, você não tem medo de entrar na presença de ninguém. Outra coisa que é importante você pensar como paternidade: a presença de um pai sempre manifesta Jesus. Sempre. Você vai saber que está conversando com alguém que tem uma graça de paternidade, uma mãe, um pai ministerial. Por quê? Porque eles estão sempre manifestando Jesus. Eles representam a Cristo. Eles não substituem a Cristo, mas eles representam. A presença de um pai vai gerar maturidade em você, vai ajudar você a cumprir seu ministério. E não fazer você trabalhar para o ministério dele. Você não vai trabalhar para o ministério dele, ele vai trabalhar para você. Ele vai ajudar você a se encontrar. Ele vai ajudar você a se encontrar. E certamente o pai sempre quer que o filho seja melhor do que ele. Se você encontrar a paternidade no seu ministério, você vai saber, porque essa pessoa sempre vai querer que você seja melhor e maior do que ele. E ele não está tentando proteger um lugar. Pais não precisam proteger os lugares, porque se você está num lugar que você precisa lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais. Se você está num lugar que você precisa lembrar os outros que você é o líder, é porque você não é mais. Liderança não tem a ver com posições, irmãos, tem a ver com autoridade. Autoridade vem de autor, não vem de posições. Tem gente que corre atrás de posições achando que tendo posições vão ter autoridade. Posições não dão autoridade, são as autoridades que colocam você em lugares de posições. Quem tinha posição no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé. O Zezinho. Que quando Faraó, nem Faraó sabia o que fazer, ele disse: ide a José. Está lá na Bíblia. Gênesis 41, 55 está escrito: ide a José, e o que José vos disser, vocês fazem. E a Bíblia diz: quando houve fome na terra do Egito, José abriu todos os celeiros. Está ali, depois você lê dos 55 em diante. A chave não estava com Faraó, estava com José. Porque num tempo de escassez, só homens de revelação podem governar. No tempo de fartura, Faraó deitava e rolava, mas no tempo de escassez ele não sabia o que fazer. Quem tinha posição na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Que um dia até o cara da posição se prostrou a Daniel e disse: ninguém adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Então o pai é esse, ele está sempre disposto a ajudar você a cumprir seu chamado e não o dele. Outra característica do espírito de um pai é que um pai vai ajudar você a achar sua identidade. A presença de um pai num ambiente, ela vai tocar as profundezas do seu destino e da sua vida. Um pai vai ajudar você a achar sua identidade. Achando um pai, você vai achar sua identidade. Achando um pai, você achará seu destino e achará sua vocação. A quarta característica de um pai, de um espírito de um pai, de uma mãe, não lembra que eu falei dos dois? Amém? É que um pai, ele prefere servir do que ser servido. Agora, é claro, você pode servir um pai também, mas servindo um pai, você nunca vai ter a impressão de estar sendo usado. Você vai servir com amor porque você não está sendo usado. Porque se a pessoa é pai mesmo, mãe mesmo, servindo essa pessoa, você não tem a sensação de ele estar te usando, você tem a sensação de ele estar te desenvolvendo. São coisas que eu estou falando que nós já sabemos, irmãos. Mas como essa nação precisa de pais. Que geração órfãos, irmãos. Que geração de orfandade. Servindo um pai, você não tem a impressão de ser servo, você tem a impressão de ser um filho amado, querido,
desenvolvido. Um pai sempre vai botar você atrás dele, vai te proteger. Aleluia. Outra característica do espírito de um pai nunca é extremista ou autoritário. Nunca é extremista. Volta atrás, faz de novo, repete, vamos ver se dá certo, vamos fazer de novo. Qualquer coisa que Jesus inicia, sempre os homens levam para o extremo, e o extremo produz feridas, produz mágoas, e tira as pessoas do que é legítimo e do que é real. Um pai imaturo, seus filhos serão infantilizados. Uma igreja de uma paternidade imatura, seus filhos serão infantilizados, irmãos. E a Bíblia tem um recado para mim e para você: sê tu homem. E nós não precisamos dizer isso é meu, isso é meu, isso é meu, porque quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. A igreja não é uma creche. Nós estamos desenvolvendo homens. Aleluia. Um pai imaturo, seus filhos serão infantilizados, porque eles exercem autoritarismo para ter. Olha, guarda isso que é muito forte. Uma paternidade imatura gera autoritarismo para ter das pessoas o respeito que não tem mais de Deus. E se eu tiver que falar grosso, bater forte e atacar para as pessoas me respeitar, então eu não sou pai. Jesus falava manso, manso, manso. E as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. Olha como Jesus tem autoridade, irmãos. Um pai não é extremista nem autoritário. Olha isso. Outra característica do espírito de um pai que vive em paternidade: um pai nunca pedirá para você fazer qualquer coisa que viole a sua consciência, principalmente relacionada a dinheiro. Um pai não vai ensinar você a mentir. Ele não vai fazer nada que viole a sua consciência. Ele não vai pedir para você fazer alguma coisa que viole a sua consciência, principalmente relacionada a dinheiro. E infelizmente nós estamos vivendo em dias que o dinheiro, o mamon, tem reinado. Pessoas estão perdendo o pudor, perdendo seus ministérios por ganância. Irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 3. De tudo que eu falei, se eu pudesse deixar um versículo para você, eu deixaria Efésios 5, versículo 3. Mas a impudicícia, ou seja, a impureza e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Sabe o que Efésios está dizendo? Que não haja entre vós conversações de imoralidade, nem de cobiça, nem de avareza, porque isso não convém aos santos. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Deixa eu te falar uma coisa perigosa. Para Deus, prostituição financeira e prostituição sexual é a mesma coisa. Tem pessoas que têm um zelo com a prostituição sexual, mas não têm o mesmo zelo com a prostituição financeira. Você está me entendendo? Tem homens que não se perderam na imoralidade, mas se perdem no dinheiro. O dinheiro é o seu Deus, Mamon é o seu rei. E se o dinheiro te movimenta, ele também tem poder para te parar. Só tem poder para te parar aquilo que te movimenta. Se você só se movimenta por dinheiro, quando acabar o dinheiro você para também. Quem te movimenta é o Espírito de Deus, irmãos. Quando eu não podia ir de avião, eu ia de carro. Quando eu não tinha de carro, eu ia de bicicleta, eu ia de trator, de jegue, de alguma coisa.
Mas eu nunca deixei de fazer. Fazia menos, mas fazia. Não dava para ir, fazia menos, mas fazia. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Cuidado com a prostituição financeira. A prostituição financeira tem roubado muitos homens e mulheres da presença de Deus. Muitos homens e mulheres da presença de Deus. A fartura é perigosa. Você não cai pelo fracasso, você cai pela fartura. Você vai quebrando algumas pequenas concessões. Uma palavra dita no meio de nós que é muito perigosa. Não tem nada a ver. Você não mede, não faz contas. Não, irmão, faça contas de quanto vai custar se eu fizer isso. Se eu fosse falar mais uma coisa, o espírito de um pai não tem problema de você receber de pessoas diferentes dele. Pegou isso? Um pai não tem problema de você receber de pessoas diferentes dele. Tem pastores que não permitem que sua ovelha vá num seminário em outro lugar. Sabe que uma vez alguém me mandou um vídeo, né, eu nem falei disso. O pastor proibindo os membros da igreja de ler meu livro. Isso é insegurança, irmãos. Isso é insegurança. Não, mas tem que zelar pelas ovelhas. Tem que zelar. Mas isso não é zelo, irmãos. Isso é medo. É medo. Se você já entregou tudo para Jesus, você não tem que ter medo de perder nada, porque nada é seu. Se você já entregou tudo para Cristo, nada mais é seu, irmão, tudo é do Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, 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 amém. 1000 vezes amém. Um pai não tem medo. Ou seja, nós crescemos quando nós andamos com pessoas diferentes que têm o que nós não temos. A semana que vem vai um cara lá no nosso ministério pregar, um amigo, o Cote. O Cote é meu amigo, ele fala sobre libertação. Ele fala, eu não conheço pessoa que fala de libertação com tantas referências bíblicas e com tanta consciência, que não tem uma receita de bolo pronta para todo mundo. Cada caso é um caso e trabalha em cada caso diferente. Scott, vem aqui falar de depressão com a gente, que é a doença desse século, a depressão. Vou sim, Luiz, vamos lá. Não tenha medo de receber de pessoas que têm o que você não tem. Não tenha medo. Ah, mas vão dividir a minha igreja. A igreja não é sua. Mas eu estou 24 anos no ministério e nunca sofri uma divisão. Por quê? Por que não? Porque nada é meu. A pessoa vem, pastor, eu quero ir embora. Teve um dia que entrou um cara no meu escritório, pastor, estou indo embora. Por quê? Tem um monte de coisa aqui que eu não concordo. Eu disse, leva eu também não concordo. Eu disse, como assim? Eu digo, eu não concordo, irmão. Ele disse, mas o senhor é o pastor. Eu disse para você ver, eu tenho que te aturar, você não pode me aturar. Ah, tem um monte de coisa aqui. Eu disse, você acha que eu, como pastor presidente, concordo com tudo aqui? Claro que não. Mas às vezes eu tenho que me dobrar, porque você é novo convertido. Eu tenho que me prostrar um pouquinho, dar uma torcida, porque a igreja é feita de pedra, não é de tijolos. Tijolo é tudo igual, é o mesmo naipe, pedra não. Tem pedra quadrada, tem pedra comprida, tem pedra redonda, eu vejo umas redondas daqui. Tem pedra lascada, tem pedra áspera. Aí quando chega uma pedra nova, você tem que se dobrar um pouquinho para a pedra encaixar. Por isso que o altar que Deus recebe sacrifício é de pedra, não de tijolos. A igreja é feita de gente diferente. Tem até flamenguista na igreja, irmão. Vê se cabe isso na sua cabeça. Glória. Você
está me entendendo? E a gente não, a gente quer uma igreja perfeita. Se você achar uma igreja perfeita, não entre nela para não estragar. E ele foi lá na minha mesa e disse: pastor, eu quero sair, eu vou. Eu disse: cara, leva eu também, não vou ficar aqui não. Ele deu risada, senhor maluco, né? Eu digo: sou. Eu disse: mas como assim, pastor? Eu digo: cara, você acha que eu concordo com tudo? Você acha que eu concordo com tudo? Mas o senhor é o pastor presidente. Eu sei, mas eu não concordo com tudo. Mas entre ferir meu irmão e concordar, eu passo por cima, depois a gente resolve, vai dar certo. Já falei 200 vezes a mesma coisa. E o cara diz: amém, pastor. E ele não faz, irmão. Eu quero me suicidar. Aí eu só olho para Iraci, e Iraci fala assim: ó. A paz, querida. Mas pastor, o senhor tem que... Eu disse: não, querido, deixa o rio correr um pouco. Água limpa a água. O que é que limpa a água? Água. Deixa a torneira ligada para ver. Vai limpando. Você coloca a mão aqui, tem impressão digital. Você coloca a mão aqui, tem impressão digital. Mas coloca a mão na água, vê se fica a sua impressão digital. Por que não fica? Porque quando Deus está fazendo, você não tem que pôr a mão. Você só tem que... Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa eu fazer, Luiz, não te mete. Mas Senhor, esse cara está fazendo... Eu vou pegar ele lá na frente, deixa. Não põe a sua mão aí agora. Não se incomode com isso. Mas Senhor, Luiz, lá na frente eu pego ele. Fique tranquilo, apenas o ame. Por quê? Por que eu ainda tenho que amar? Porque você vai ter que interceder por ele depois, quando eu estiver pegando ele. Isso é cristianismo. O cara vai fazer mal para você, e vai fazer mal, e você vai perdoar, e vai amar, e vai amar, e vai amar, e vai amar. Não, nunca mais eu... Não fala isso. Você vai ter que fazer a prova de novo. Não, esse cara aí não presta. Não, o bom é você. Você é o bom. Você é o bichão mesmo, hein? Irmão, isso é cristianismo. É pedra ralando pedra, ferro afiando ferro. Tlá, 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 tlá. Você está ficando bom. Tinha um cara que ia comer lá na igreja, lá no nosso restaurante comunitário. Ele ia comer lá no restaurante comunitário. E um dia ele me chamou e disse: ô pastor, posso conversar com o senhor? Eu disse: pode, senta aí. Eu sentei. E ele falou assim: ô pastor, por que você dá comida para nós? Eu digo: vocês têm que comer, não tem? Ele disse: o senhor quer levar nós para a tua igreja, né? Eu digo: não, se você quiser ir, tudo bem. Se você não quiser, também tá bom, não tem problema. Ele disse: pensa que eu não sei, o senhor quer levar nós para a igreja. Eu digo: não. Ele disse: eu vou sair daqui, tá aqui, vou fumar uma pedra depois. Eu digo: problema seu. Mas então o seu trabalho é inútil. Ele falou para mim: porque eu venho aqui comer e depois eu saio para usar droga, eu não quero ir para a igreja, pastor. Eu digo: tá bom, mas você quer comer, então coma. Ele disse: tá, mas eu posso sair daqui depois de usar droga? Eu digo: pode, a vida é sua. Então não vale a pena o que vocês estão fazendo. Eu digo: claro que vale. Ele disse: não, pastor, me perdoa, mas cara que nem eu, por exemplo, eu não quero mudar de vida, eu quero ficar nessa vida. Eu digo: tá bom, pena para você, mas você pode vir comer todo dia. Ele disse: cara, não faz sentido. Eu disse: claro que faz. Eu digo assim:
Se você que vem aqui comer não é transformado, nós que estamos dando a comida estamos sendo transformados. Você está ministrando em nós, porque nós temos que ter muita perseverança e resiliência para acreditar em homem como você. Parou assim, saiu chorando, irmão, e foi embora. Então assim, ó, não é se o cara merece ou não. Quem está sendo ministrado, Deus não perde a viagem daqui para lá ou de lá para cá. Deus não perde a viagem nunca. Está todo mundo sendo ministrado, irmãos. Todo mundo sendo ministrado, amém. Nada, o seu serviço não é inútil. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão quando você faz o que Deus te mandou a fazer. Outra coisa que eu diria de um pai está sempre em movimento, ele nunca estaciona. Ele está lendo, escrevendo, orando, indo, voltando. Todos os movimentos fazem parte de uma jornada. Por isso não pare nos movimentos, continue. Um pai está sempre em movimento, ele não estaciona, ele não cria falsas linhas de chegada para dizer chegou, não chegou em lugar nenhum. Jesus ainda não chegou. Enquanto Jesus não chega, nós também não chegamos. Nós continuamos a fazer o que Deus nos chamou. Outra coisa, adoração. Um pai é um adorador. Um pai nunca perderá seu fogo, Léo. Um pai está sempre queimando. Alguém me disse assim, eu fiz 58 anos semana passada, aí fiz um churrasquinho lá para os obreiros, alguns irmãos foram, a gente juntou lá no Global 85 irmãos. Fizeram um churrasco lá, só resenha. E foi muito legal. E aí uns mandam, o pastor está ficando velho, pastor. Daqui a pouco está velhinho sentado lá. Eu digo, se eu tiver com uma bengala, eu vou arrebentar você. Eu não vou perder meu fogo, não. Alguém me disse, quando você fica mais velho, você vai ver se dá uma esfriada. Não vai esfriar coisa nenhuma aqui não, meu filho. Não vai não, você é um velhinho chapado, cheio da graça de Deus. Porque a minha Bíblia diz, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai funcionar até o fim, vai funcionar até o fim. A minha Bíblia diz que os velhos na sua velhice darão frutos, e os frutos serão viçosos. E se você for olhar biblicamente, a maioria dos homens que Deus usou na Bíblia foi depois dos 40, dos 50. A maioria, salvo José e Jesus, que começaram com 30. Mas a maioria dos grandes homens, grandes mulheres de Deus foram usadas depois dos 30, dos 40, quando chega a maturidade, quando já apanhou bastante. Então entenda isso, adoração. Um homem de Deus, um pai espiritual, ele é um adorador. Ele não adora quando vai no culto. A vida dele é um palco de adoração, é um altar de adoração, é um lugar de adoração. Adoração não tem a ver com música. É a música que deve se tornar uma adoração. Quem foi o maior adorador da Bíblia, irmãos, que você considera? Quem? Davi. E quem foi o maior guerreiro da Bíblia? Davi. Porque adoração e guerra caminham juntos. Você não vai vencer guerras espirituais sem adoração. Por isso Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adoração é isso, irmão, espírito e verdade. Aleluia. Todo homem de guerra é um homem de adoração, é um homem quebrantado, que não tem dificuldade de adorar, de levantar suas mãos e se prostrar, e só adora a Deus, não adora mais nada. Admira algumas coisas, mas adora a Deus e mais nada. Amém. Glória a Deus. Às vezes o povo precisa de água e a gente não pode dar só música. Às vezes o povo precisa de pão, de alimento sólido, e nós não podemos dar só eventos. Nós precisamos dar discipulado, vida com Deus, vida abundante com Deus, vida diária com Deus. Forjar esses irmãos, forjar essas irmãs. Amém? Um homem que eu gosto muito de ler sobre ele já está na eternidade, Leonardo Ravenhill. Ele diz, só uma geração ávida de avivamento pode substituir uma geração ávida de pecado. Só uma geração ávida de avivamento. E para encerrar,
Um pai e uma mãe espiritual, eles permanecem no avivamento. Eles permanecem. O problema não é entrar. Quantos movimentos já passaram pelo Brasil? Quantos movimentos já passaram pelo Brasil, gente? E são movimentos bons, não são ruins. São ferramentas, mas não são doutrinas. Quantas ferramentas já passaram pela igreja do Brasil? Mais uma ferramenta está passando agora, o Legendários. É uma ferramenta, mas não é uma doutrina. A doutrina é a Bíblia, irmãos. Já vivemos na época da Adonep, lembra? Quantas mensagens eu preguei na Adonep. Já tivemos a época das células, do M12, do G12, do MDA. Todas as ferramentas que contribuíram e contribuem para o crescimento. Mas não são doutrinas, irmãos, são ferramentas. Ponha isso na sua cabeça. Ferramentas, elas têm prazo de validade. Elas vão durar por um tempo. Aproveite enquanto elas estão firmes e constantes. Mas vai ter hora que você vai ter que voltar para o lugar. A tua vida cotidiana, o beabá das escrituras. Adoração, intercessão, proclamação, meditação da palavra, jejum, adorar, orar, meditar na palavra e jejuar. Esses 4 pilares não vão se afastar da sua vida nunca. Nunca, irmãos. Um pai espiritual, ele permanece no Senhor, ele permanece no avivamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem sobe? Ei, agora quem permanece? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Davi diz quem subirá e quem permanecerá. O limpo de mão e o puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 24. Quem subirá ao monte é uma coisa, é limpo de mão. Quem permanecerá? Quem é puro de coração. Quando Deus chama Moisés, ele diz: Moisés, põe a mão no teu peito. Moisés põe a mão no peito. Quando Moisés tira a mão está leprosa. Porque como estiver teu coração, assim vai estar teu serviço. Então Deus diz: põe a mão de novo. Ele pôs a mão de novo, tirou a mão, estava limpa. Então subir, fala da limpeza da mão, fala do serviço correto. Mas permanecer, fala da pureza de coração. Bem-aventurados são os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Quem vai ver a Deus não é quem é bom de serviço, é quem é puro de coração. Puro de coração, que trabalha bem, mas com a intenção correta. O segredo de permanecer é cuidar dos pequeninos, irmãos. Se esse gemido não grita dentro de você, você ainda não entendeu o que é tesouro para você. Depois você lê, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, Salmo 102, versos 19 a 21. Depois você lê Salmo 12, versículo 5. Deus se levantará imediatamente pelos pobres e aflitos. Depois você lê Jeremias 22, 16, que Deus julga a causa do aflito. Depois você lê Provérbios 24, versículo 10 ao 12. Salva os que cambaleiam para a matança. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Salva os que cambaleiam para a matança. Depois você lê Provérbios 31, versículo 8 e 9. Abra tua boca em favor do mundo. Abra tua boca em favor dos menos favorecidos. Deus só tem um motivo para te colocar num lugar para que tua luz brilhe. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Para que Deus me iluminou? Para você iluminar todos os que estão na casa. Iluminar fala de esclarecer. Para que Deus me deixou famoso, pastor Luiz? Para você ser voz para quem não tem voz. Não é só para você fazer o seu pezinho de meia. Para que Deus me deixou conhecido, pastor Luiz?
para você ser voz para quem não tem voz. Para que Deus me deu dinheiro? Para você ser provisão para quem não tem provisão. Entenda, Deus te levantou, não foi por causa de você, foi por causa de todos. Isso um homem entendeu, chamado José. José entendeu isso em Gênesis, eu acho que é 45, versículo de 1 a 8, quando ele se revela para os irmãos. Ele diz para os irmãos: vocês fizeram mal para mim, mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. E Deus me colocou como governador do Egito por causa de vocês, porque agora na época da escassez, eu vou dar comida para vocês. Vai buscar meu pai, traz meu pai para cá também. Oh, meu irmão, Deus está levantando esses homens nesses dias, essas mulheres nesses dias. O Senhor vai colocar chave de celeiros na tua mão, e num tempo de escassez, quem vai abrir o celeiro é você. A Bíblia diz que quando toda a terra do Egito começou a ter fome, José abriu todos os celeiros e sustentou o Egito, irmãos. Sustentou o Egito, porque esse pai, ele sempre é um prudente construtor. Um pai, ele não se preocupa só em encher cadeira, ele está preparando as próximas gerações. Tudo que ele está fazendo agora tem a ver com os seus filhos, com as suas gerações posteriores. Então o pastor Luiz vai te dar um conselho, pastor, presidente, homem e mulher de Deus que aqui está, você que trabalha com empresários, você que é um coach, um treinador, você que é um homem que está na administração de um negócio, na frente de uma igreja. Por favor, não deixe a Bíblia de fora. Põe Jesus em tudo que você está fazendo. Aleluia. Uma vez eu fui chamado para dar uma palavra numa universidade, para o 2º ano de administração de empresas. Era uma gincana da faculdade lá da nossa região. E me convidaram, eu e o pastor Lapa, fomos lá nós dois. Botei minha roupa de crente, de pastor presidente. Levei uma caixa de Bíblia com 100 Novos Testamentos. Não, Bíblia, era Bíblia mesmo, não era Novo Testamento. Aí cheguei lá e disse: cara, o que eu vou falar, Jesus? Eu não sou administrador de empresa. A única coisa que eu administrei na vida foi boca de droga. Isso faz muitos anos, faz pelo menos uns 20 anos. Levei a caixa de Bíblia, passei a noite escrevendo num caderno. Escrevi: liderança é a arte de liderar, que lidera é o líder. O líder é o cara que lidera, tá? Queria fazer bonito, falar bonito, né? A gente quer fazer, a gente quer botar um grau. Aí cheguei lá, a prof ela já me intimidou. A prof assim: o senhor é pastor, né? Eu digo: sou, todo feliz. Ela disse: aí eu queria pedir para o senhor não falar de religião aqui. Isso faz 20 anos. Você vê. Eu digo: não, pode deixar, não vou falar não. Ela disse: é pastor, porque assim, né? O objetivo é falar de administração, não de religião. Eu digo: tá bom, Satanás, pode deixar que eu não vou falar nada de religião, de igreja, de Bíblia. Não vou falar nada não. Irmão, ela já me intimidou de cara na entrada. Eu botei meu caderno, tá? O pastor Lapa ficou assim com a caixa da Bíblia, ninguém sabia o que tinha dentro. E eu estou lá, abri o meu caderno, peguei o microfone e disse: então, irmãos, quase que saiu, irmãos queridos, quase que saiu um pai do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Eu disse: boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem? Meu nome é Luiz Hermínio, né? Vou aqui para falar de administração. Administração é para administrar, né? Quem administra é o administrador, que o líder que lidera a administração. E não vinha, irmão, não fluía. Eu tirei o microfone assim da boca, eu fui no canto assim, disse: Espírito Santo, eu preciso de você aqui, eu não sei fazer sem você. Você sente quando chega, sente ou não sente? Meu filho, eu só escutei aquele soprinho assim, eu digo: Quando eu já olhei, a prof olhou assustada.
Eu disse: quem aqui vai ser administrador de empresa? Já fechei o caderno de 20 matéria. Quem aqui vai ser administrador de empresa? Todo mundo levantou a mão e disse: então, pastor Lapa, dá um livro aí de administração para mim. A prof queria me engolir. Ela fazia assim no óculos, toda incomodada. E eu digo: olha aqui, leia esse livro aqui, que aqui você vai aprender a matar a fome de 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Aqui você vai aprender a andar no deserto por 40 anos, sem comprar um par de sapato, sem comprar uma peça de roupa, sem comprar uma marmita. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Eu não me envergonho do Evangelho. Todos saberão quem eu sou em Cristo. Todos saberão, eu não me envergonho do meu Jesus. E se eu não puder falar dele, eu sacudo os pés e vou embora. Sou crente, filho de Deus, servo de Jesus, conduzido pelo Espírito. Eu sou crente no shopping. Eu sou crente no aeroporto, dentro do avião. Prof. No final ela já estava: que lindo foi, pastor. Eu digo: dá um livro para a prof também. Saímos de lá, os meninos começaram a olhar um para o outro e dizer: é isso aí, pastor, glória a Deus, já achei crente lá no meio. Crente é que nem pernilongo, tem em todo canto. Eu já achei uns 2, 3 lá no meio e disseram: é isso aí, pastorzão, glória a Deus. É só indicar que aparece, irmão. Aleluia. Você é crente. Você é crente. Se você tem alguma coisa que é seu, é a presença de Deus. A igreja não é sua, o ministério não é seu. Mas o ministério é meu. Não, ele não deu o ministério para você, ele deu você para o ministério. Deus não dá igreja para pastores, ele dá pastores para a igreja. Nada é seu, é tudo dele. O que é seu é o que vai levar, o que você vai levar para a eternidade. A sua presença gloriosa, a sua santidade, o seu amor, a sua vida. Nada que é meu, eu não quero nada dessa terra. Nada que enche os meus olhos, nada enche os meus olhos.